E aí, olha só, lá na frente na Bíblia, depois de Jesus e tudo mais, você tem lá em Mateus 24, 37, 38, diz assim, ó: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Festa atrás de festa. Até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, esse dilúvio que a gente está contando, ele vai acontecer de novo. Vai. E Pedro fala, o apóstolo Pedro, que ouviu Jesus contando isso no Monte das Oliveiras pessoalmente, Pedro estava lá com Jesus. Quando Pedro vai falar da epístola dele, lá, as cartas que Pedro escreveu, Pedro fala o seguinte, ó. Deixa eu ler para vocês aqui essa passagem. Pô, antes já tem um monte de bilionário aí no mundo construindo bunker subterrâneo. Amigão, bunker e água não dá muito certo não, hein? Será? O cara tinha que estar construindo outra coisa. É que quando a gente fala que vai acontecer no dilúvio, é metafórico, né? Não necessariamente água. Pode ser essa guerra nuclear que tá iminente. É alguma coisa. Vai ser uma coisa terrível. Vai ser agora vai ser a ira, vai ser de Deus, porque Pedro falou o seguinte, olha... Cadê seu bunker, tio? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, tá certo? Versículo 3 em diante. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, virão escarnecedores com suas próprias zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo, e a terra surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado pela água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, da destruição dos ímpios. Há, porém, uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Cara, sabe o que eu digo que tinha que fazer? Ele tinha que... Narrar a Bíblia inteira. Narrar a Bíblia inteira. Caraca, pensamos igual. Substituir o Cid Moreira. Mas você sabe que eu gravei a Bíblia com o Cid Moreira? É mesmo? Tive esse privilégio. Ele fez uma versão da Bíblia em CD. Na verdade, era disco na época, um pendrive. E eu ia para o Rio de Janeiro várias vezes lá no estúdio e gravei com ele. Ele fez a Bíblia assim, ele fazia parte do locutor e ele pegava pessoas para fazerem vozes. Voz de Salomão, então Salomão disse. Ele falava, né? Aí eu fazia o Salomão fazendo oração. Tá Você lá é gravado. Salomão? Eu fui Salomão. Caraca! Daí vem a sabedoria. Caralho. Aliás, deixa eu contar uma coisa rápida do Cid. Aliás, Cid, se estiver assistindo aqui, um abraço para você aí. Saudade de você. O Cid, ele contou que uma vez ele estava lá na casa dele e ele falou assim, cara, eu já peguei várias pessoas aqui como locutores, mas ainda estou precisando de algumas vozes. Eu quero voz diferente. Aí ele viu um sujeito trabalhando lá, né, no jardim. Ele me contou isso. Aí ele viu que o sujeito tinha uma voz boa e tudo, falou assim, meu amigo, você vai gravar a Bíblia para mim, que a voz do Cid é impostada até para falar normal, né? Aí o sujeito muito tímido, sou Cid Moreira, já ficou assim, né? Vendo o artista ali. Aí o Cid colocou ele no estúdio. Então, diga assim, que o texto que ele tinha que ler era faça como quiser. Vá, faça como quiser. Aí o sujeito ficou olhando assim. Vamos, faça como quiser.
Estou aqui na casa do Dr. Cid Moreira, feliz da vida. E você que está me escutando aí agora da sua casa, ligue o rádio. O que você está fazendo? Eu só falou, faça como quiser. Então teve essa situação. Não é possível, cara. Mas eu gravei com o Cid Moreira, tive Legal, esse privilégio. Pô, só uma coisa, cara, não é possível, a gente precisa. Eu sei. Ó, a gente tá no segundo capítulo ainda. Calma. É bizarro, a gente. Não é possível. Você queria Eu vou começar a separar 2 dias para cada gravação. A gente faz com mais calma. Mas olha só, o pau começou a quebrar. Beleza. E diz assim, ó. Logo depois que o Senhor fechou a porta da arca, o dilúvio durou 40 dias sobre a terra. Parece pouco, né? Só que 40 quando a dias gente fala de chovendo 40 direto. dias, tem um PS aqui. Tudo na Bíblia que é muito, eles falam que é 40. Jesus ficou 40 dias no deserto. 40 anos o povo de Israel. 40 anos, choveu 40 dias. Cara, Rodrigo, são 40 dias literais? Ou esse 40 que eu já ouvi, por exemplo, de um amigo nosso, de que 40 é uma expressão antiga para denominar muito. Muito, né? Muito, pode ser um número arredondado. Aham. Ou outro significado também que alguns colocam, e eu acho que isso também é plausível, os 40 que tem na Bíblia começaram disso aqui. Entendi. Por muito tempo. Esse aqui foi literal, Certo. e a partir do momento que ele foi literal, ele se tornou símbolo de outras coisas. Mas 40... Mas Mas essa fala que limitação Jesus foi... ficou 40 dias no deserto sem comer? Ele pode ter e ficado beber? de propósito. Opa, na Índia tem muita gente que fica muito mais tempo Não, mas sem comer. comer sim, mas sem beber? Não, a Bíblia não fala sem beber. Só fala sem Só comer? fala sem comer. Fala jejuou durante 40 dias, teve fome. Não falou teve sede. Jejuou. Poxa, será que ele tomou água? É. Quer dizer, eu penso assim, Cantilzinho poxa, gelado aqui, um ser humano não sobrevive 40 dias. Não, porque a Bíblia não fala em momento algum que Jesus teve sede. A Bíblia fala que ele teve fome. O diabo não tentou com água, tentou com pão. Mas será que não fala que ele não teve Faz sede sentido. porque ele era a própria palavra? Não, e, mas e quando- a palavra que... Não, mas quando Jesus encarnou, isso aqui é um pilar do cristianismo, da teologia, da cristologia. Jesus não se tornou mais ou menos humano, não. Jesus se 100%, tornou homem. A única diferença entre nós e Jesus é que Jesus não tinha pecado. Mas Jesus veio num corpo humano, um corpo que podia machucar, um corpo que podia tropeçar numa pedra, um corpo que podia pegar uma doença. Jesus, se tivesse num mundo aí... Pegar um resfriado. Ele podia pegar um resfriado, ele podia pegar uma Deve ter bactéria. pego um resfriado ao longo da Exatamente. vida. Mas- Quando criancinha, Só do nariz, o essas bebezinho, coisas. ele teve cólica como qualquer bebê. Ele foi um homem de dores, semelhante a nós. Cara, então ele bebeu água no deserto. Na minha opinião, sim. Cantilzinho não aconteceu. Ele levou água Mas consigo. vamos lá. 40 dias inundou o planeta inteiro. Pô, imagina, Aí olha só. que tá. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente Ou ficam algumas e montanhas? sobre a terra e cobriram todos os altos Aham. montes que havia debaixo do céu. Todos? Só essa. E as Aham. águas ficaram 7 metros acima deles. E os montes foram cobertos. Ou seja, o monte mais... Pega o Monte do Everest. Cara, Foi a água coberta? estava 7 metros Aí acima... que tá. Não havia um Monte Everest. Não, é loucura. Eu vou dar de presente pra você. Eu só tenho um. Dá pro Thiago. Eu dou pro Thiago, depois você empresta ele aqui. Esse o livro Lucão, aqui... ele gosta muito de ler. Esse livro aqui foi escrito... Eu vou fazer um mexer aqui, ele é muito meu amigo, não é mas nada esse não, cara, viu? O Naor Neves. A grande extinção. Ele é um doutor em geologia pela USP. E esse camarada é incrível. Ele já está aposentado já. E muito querido. Ele é da parte de geologia. E ele faz toda uma análise geológica do que foi o dilúvio. Isso é inédito. Deixa eu ver aqui. Tá bom? Isso é inédito. Ele explica a questão, como é que as camadas foram formando ali dos dinossauros e tudo. E, cara, você lê esse material do Naor, você vê que só esses 3 versículos aí, que você leu, 2 versículos, isso aí daria um podcast de mais de 3 horas explicando Cara, só esses 3 aí. Você lembra quando o Umbira falava lá quando a gente tava em Israel lá? Ele pensa nisso aqui a 7... Posso resumir 7 em mil metros 2 minutos a ideia que o Naor apresenta? 2 minutos? Que é um cara... Lembra que eu falei, quando não é da minha área... Sim. Igual eu falei para explicar a questão da vitamina C lá e tudo, não é da minha área, gente, então eu peço licença a vocês. Eu vou falar apenas citando pessoas da área. Sim. Se você achar que é uma bobagem, refuta o cara, tá bom? Geologia não é minha praia. Então eu vou resumir, Naor, se você estiver assistindo, desculpe, eu vou falar de maneira leiga, porque eu não sou geólogo. 2 ou 3 minutos para resumir o que foi o dilúvio. Não foi só água caindo. A terra
Hoje, a Terra está mais ou menos assim. Imagina um ovo cozido que você não tirou a casca. Tá. E esse ovo cai no chão. Racha inteiro. Racha inteira, mas a casca está grudada ali. Sim. Assim está o planeta Terra. A Terra firme debaixo dos nossos pés não está tão firme. Porque você tem a crosta terrestre, as placas, e você tem o manto, você tem várias outras substâncias meio líquidas, meio não totalmente sólidas que estão abaixo, e a Terra é como se fosse um ovo cozido com casca cheio de trincas. Então, se você está naquela casquinha do ovo trincada, quando uma casquinha entra na outra pelo movimento, é onde provoca o terremoto. Você pode ter um movimento de uma placa entrando debaixo da outra, afastando, fazendo um canyon, tá certo? E o que provocou a quebra desse ovo? Se você olhar para a Lua, a resposta do dilúvio está na Lua. Nossa. A Lua é cheia de mancha escura. O que é aquela mancha escura da Lua? Aquilo ali é magma basáltico. Magma basáltico é lava vulcânica derretida, mas a Lua não tem vulcão. O que foi aquele magma ali? A Lua, como nosso satélite natural, ela ganhou um monte de pancada chamados astroblemas. Tudo isso aqui, gente, é pesquisa dele, não é minha. São os meteoros que vêm batendo na Terra, tá certo? Os astros, e muitos deles a Lua recebeu aquelas pancadas, fizeram aquelas crateras na Lua. Como a Lua não tem atmosfera como a Terra, não tem vento, a cratera permaneceu. Ela recebeu a pancada e a cratera permaneceu. E no caso da Terra, os que bateram na Terra, houve duas coisas. Primeiro, o efeito eólico cobriu muitas crateras. E como nós temos a maior porção da Terra em água, muitas crateras estão debaixo do oceano. Mas a Terra também foi muito bombardeada. Tanto é que os dinossauros foram destruídos por causa de um desses astroblemas que destruíram todos os dinossauros. Agora imagine que o dilúvio foram pedras caindo no céu. E de onde vieram essas pedras? Bom, se você olhar o sistema solar, você vai lá, né? Vênus, Terra, Marte, Terra, Júpiter, eu esqueci agora a ordem. Entre, acho que é Vênus e Júpiter, eu não lembro mais agora, tem um cinturão de asteroides que estão circulando ali, que parece até uma espécie de planeta que explodiu. E fragmentos disso vieram parar na Terra, foram atraídos para cá. Então, quando isso bateu na Terra, vários desses astroblemas, eles produziram na Terra uma mudança catastrófica tão grande que é o ovo que eu iniciei ilustrando, ficou todo trincado, a Terra está toda trincada. E essa pancada de astroblemas provocou tsunamis altíssimos, 20 vezes maior do que o tsunami já noticiado. E esses tsunamis destruíram toda a Terra entrou em convulsão. Muitos do que a gente tem hoje, desse manto da Terra, dessa crosta da Terra, foi empurrado literalmente. Houve uma sobreposição de camadas. E quando isso tudo foi arrefecendo, o que aconteceu? A Terra, lembra do ovo? Algumas camadas tectônicas, elas estão ali deslizando. Então elas foram perdendo velocidade. Quando elas vão perdendo velocidade e encontram uma barreira, se eu colocasse um pano aqui em cima dessa mesa e jogasse assim bem lisinho, quando o pano recebe um obstáculo, ele vai enrugando. Ele vai seguindo, ele vai enrugando. Todo mundo imaginou a imagem? Uhum. Ele vai enrugando. Aquilo é uma cordilheira que se forma. A cordilheira montanhosa é nada mais que o dobramento da Terra que vai. Aí vai formando os picos, as montanhas, vai formando os canyons, vai formando as camadas geológicas. Você vai tendo a fossilização, a formação de petróleo fóssil, de muita coisa. Então a Terra, inclusive, uma mudança tremenda na forma terrestre. Tanto é que antes do dilúvio, a Terra tinha só um continente. Esse continente foi tão violenta essa pancada que esse continente se subdividiu, ele separou. Tanto é que se você pegar o mapa hoje e olhar o contorno da América do Sul, é um contorno da África. Eles encaixam igual um quebra-cabeça, igual um puzzle. Encaixam ali. Já vi um videozinho de tudo sendo juntado. Exatamente, já. A Pangeia. A diferença é que muito geólogo vai falar, não, mas isso aconteceu durante milhões e milhões de anos de maneira devagar. E o Naor desafia isso. Ele fala assim, não. Existem dois eventos em geologia.
Existem eventos ordinários e extraordinários. Resumindo, qual a diferença entre os dois? Evento ordinário. Esse estúdio onde nós estamos gravando o podcast aqui, ele está decaindo. Ele está envelhecendo. Se não der manutenção, esse prédio vai começar a cair reboco, vai começar a aparecer o ferro, daqui a pouquinho ele desmorona. Aí, se alguém passa aqui e o prédio desmoronou, o cara olha e fala assim, olha, esse edifício aí deve ter pelo menos uns 300 anos sem manutenção, porque ele caiu, colapsou. Efeito ordinário, você não percebe o decaimento. Ele demora muito tempo porque você não percebe. 300 anos, 400 anos para ele cair. E um efeito extraordinário, um terremoto. Se houvesse terremoto no Brasil, um terremoto aqui provocaria a queda do edifício, mesmo que ele fosse novinho, em 5 minutos. Não precisava de 300 anos. E o efeito extraordinário, terremoto, você vê. Então, na geologia, você também tem efeitos ordinários e extraordinários. O ordinário é justamente aquilo que está um pouquinho assim, tendo a erosão, essas coisas assim, você não percebe, é muito lento. O extraordinário é uma catástrofe que provoca em dias ou horas o que numa situação normal demoraria meses, anos. Então, o Naor parte da tese que o dilúvio foi uma catástrofe mundial, que nós temos evidências dela em todo o planeta, que envolveu astroblemas, pedras caindo do céu, provocando tsunamis enormes, provocando toda a morte de vida, provocando mudança do eixo da Terra, provocando mudança climática da Terra, provocando tantas coisas que a arca só sobreviveu porque era um milagre de Deus, que ela não teria condição. Então isso provocou em poucos dias o que numa situação ordinária demoraria meses. Então a destruição do dilúvio realmente foi o juízo de Deus sobre a terra. Não foi apenas uma inundação como essas que a gente vê na televisão, porque se fosse, Deus teria mentido, porque ele falou que não traria mais um dilúvio sobre a terra. E inundação ainda acontece até hoje. Verdade. Agora, eu estou pensando aqui pelo que você está falando, na verdade o maior milagre não foi um mérito de Noé, né, ter construído a arca apenas porque, mesmo ele tendo construído a arca com um dilúvio desse grau, nunca que marca sobreviveria. Não, nunca. Isso. Foi exatamente o que eu falei. Barquinho de madeira. Foi Deus. Eu já vi alguns documentários do camarada fazendo uma miniatura da arca e colocando lá num laboratório para provar que ela resiste. Não substitui. Não, né? Foi Deus ali. Não tem como. Só que aí o que aconteceu? A gente viu aqui então que no final da história, né, a arca ela acabou parando no topo de uma montanha. Que essas montanhas foram se formando. Exato, que era Ararat, né? Ararat, Urartu, que é ali entre a Armênia, a Turquia, a antiga União Soviética. Perfeito. Bateu ali, né? Só que aí quando acabou o dilúvio, parou de chover, sai água de baixo, assim, em todo canto, eles ainda ficaram 150 dias ali esperando as águas descerem. Aí aqui acontece uma coisa que eu não entendi. É assim, o resumo é, ele manda uma pomba, quando a pomba não volta, ele fala assim, nossa, ela deve ter ido parar numa terra. E aí entende que está na hora de ele sair, né? Só que antes disso acontece o seguinte. 40 dias depois, tem sempre 40 dias aqui, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois, Noé soltou uma pomba, para ver se as águas já tinham diminuído, e a pomba, ela acabou voltando. E aí Noé soltou novamente uma pomba, e a pomba não voltou. Por que ele soltou um corvo? E aí depois uma pomba, e não uma pomba sempre, ou um corvo sempre? Tem algum sentido nisso? Olha, a gente não tem uma explicação clara disso. E até o fato dele já ter pombo e corvo ali, lembra que eu falei a questão dos matizes? Pelo menos alguns tipos de aves já estavam definidas, que ele tinha pomba, né? Porra, logo a pomba, né, cara? Logo a pomba. Não, mas calma, naquela época, a pomba não ficava na Praça da Sé comendo chiclete. Entendi, era uma Exatamente. outra Era outra Mas pomba. lembra uma coisa, a pomba, ela consegue voar mais longe e retornar em segurança. A pomba voa mais longe. Tanto é que lembra na Segunda Guerra Mundial, o que deu a vitória para a Inglaterra É verdade. foram os pombos correio. Pombo correio. Que eles conseguiam passar lá, né, e voltar e trazer toda a informação dos nazistas, aquela coisa toda. O corvo não, o corvo voa mais perto. Então talvez tenha sido por isso. Então. Exatamente, o corvo, ele não consegue ir longe.
e aí ele voa mais perto, ou ele volta, ou ele morre. Então ele mandou o pombo, porque falou assim, se o pombo demorar para voltar, aí eu solto a pomba para ver. Você tá entendendo? Porque o pombo não vai muito longe. E se o pombo olhar que não tem coisa, ele vai voltar rápido. Então por isso que talvez ele mandou o pombo primeiro. Entendi.